tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, agradecer o Thiago Reis pelo convite. É um prazer sempre falar com o Florian, não é a primeira vez, então a gente já fica um pouco mais íntimo e acho que vai ser um papo bem legal. A gente vai passar aí também para pegar algumas perguntas. O Guilherme tentou responder aqui, né? Acho que não respondeu todo mundo, mas o Florian a gente vai tentar atender umas perguntas de vocês. O tema vai contar um pouquinho das histórias do Fora da Curva. Não sei, se puder levantar a mão, quem leu o livro Fora da Curva aí? Nossa senhora, aí, Florian, aí tá melhor que... Eu não ganho nada com isso. Todo o dinheiro vai para a Fundação Estudar. Então, é mais para disseminar as ideias. Vou ficar de pé. Pode ficar. Porque você não enxerga. É mais para disseminar as ideias da Fundação Estudar. Bom, Florian, vamos começar a pegar algumas historinhas legais, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho de um Fora da Curva 2. Será que isso aí vai acontecer? Quem é que está aí? Você falou isso agora e eu, como jornalista, tenho que perguntar, né? Não, que é o seguinte. Tá melhor, né? O livro, ele nasceu... Assim, a verdade foi o seguinte. Eu tenho um amigo que é um dos sócios da Casa do Saber. Falei assim, seria legal fazer um curso para os jovens sobre investimento, fazer os investidores e tal. E a gente fez esse curso. E como era um curso, assim, para 40 pessoas, 50 pessoas... eu chamei amigos mais próximos, que ficam em São Paulo e tal. Não me preocupei muito em fazer o livro e tal. Eu também não peguei assim, quem são os melhores investidores do Brasil e tal. Pegar excelentes investidores, obviamente, né? Caras sérios, consistentes. Vou pegar um cara que está no jornal que ganhou 1 bilhão e depois perde. Sabe? E tem uns desses, a gente viu pela história que tem vários aí que eram gênios e viraram jegues, né? Então, foi formal. Aí depois que a gente fez o curso ficou legal e a gente resolveu fazer o livro. Então muitos caras muito legais ficaram fora do livro, porque não foram convidados para o curso, porque o livro é em cima do curso, entendeu? Então a gente está pensando em fazer o curso 2 e tem certamente mais de 10 caras muito legais que não participaram dessa, entendeu? Ninguém veio reclamar de mim, mas muita gente deve ter ficado chateado assim, pô, mas por que apareceu fulano, eu não fui chamado? Porque o livro foi um sucesso maior que a gente esperava, né? Então acho que vai ter o Fora da Curva 2, sim. Só para isso, porque tem. Acho que o curso faz uns 4, 5 anos e apareceu um pessoal legal, novo aí. Tem muita coisa legal acontecendo. Acho que podia ter uma pegada, pegar alguém mais quântico, que eu acho que tem interesse também. Né? Então, o mercado é outro hoje, né, Florian? Eu posso ficar de pé também? Acho que vai ficar meio. Você vê melhor, porque... Florian já é tão alto, né? Se eu ficar sentado, então. Florian, queria que você falasse um pouquinho. Até o Guilherme já deu a deixa para eu falar desse assunto. Ele disse que você disse numa entrevista que por muito tempo era difícil convencer as pessoas que, olha, cuidado, porque você nunca viveu um bear market. E agora você está tendo que convencer o contrário, cuidado porque você nunca viu um bull market, as coisas tendem a dar certo. A gente conversou faz um tempinho atrás em InfoMoney e você mostrou bastante otimismo com o mercado. Eu queria que você passasse essa visão, se você ainda está com ela, e por que você está tão otimista assim que a gente pode viver um ciclo de altas bem mais expressivas na Bolsa Brasileira. Thiago, é o seguinte, eu acho que... vamos lá. Primeiro, os gestores, os empresários que sobreviveram no Brasil nos últimos 20, 30 anos, provavelmente, na média, foram mais conservadores e pessimistas. Porque o sujeito que acreditou no Brasil, se alavancou, tomou dívida, investiu, tem a boa chance de ter quebrado no meio do caminho, porque o cenário foi muito difícil em termos de volatilidade, recessão e taxa de juros. Então, eu diria assim que tem uma questão de amostra aí, que a maioria dos gestores que tiveram sucesso foram os mais conservadores. Ou compraram empresas melhores, Ambevs, Itaús, Bradescos, né? Ou não se alavancaram. Então, os sobreviventes eu acho que tem um cacuete de serem mais conservadores, né? Esse é um assunto, e é uma questão interessante, porque você olha assim, a performance dos fundos, eu não estou falando de um cara que subiu 500%, 200%, com pouco dinheiro, porque pegou uma ação, porque aí vira uma GWI, o Murraque, que dá uma porrada e depois explode, né? Então, pegar uns caras que têm um patrimônio decente, que ganharam dinheiro no último ano, performance boa, foram mais conservadores. Até na física, até na personalidade, né? Assim, eu conheço uma boa parte deles, e esses conservadores na gestão das ações são conservadores na física. Assim, o cara
A gente estava conversando sobre 2 investidores, aí tem um bilionário que vai de metrô ainda para corretora e tal, não sei o quê, né? Bilionário, né? Então, o cara é mais conservador, o cara, puta, sabe, não é esbanjador, geralmente, e tal, não sei o quê, né? E essa personalidade dele, ela se reflete na gestão do fundo, na gestão do patrimônio e tal, né? Isso é claro, assim. E é muito difícil, é muito difícil o jeito de mudar também. Assim, eu tenho amigos meus que têm fundos de ações, falam assim, não, o fundo é para estar comprado, fundo de ação tem que estar sempre sendo comprado, então não sei o que, e esse cara sempre está sempre sendo comprado, e eu falo assim, não, quando ficar caro eu vendo, não vai vender, não vende. E eu tenho amigos que falam assim, não, o Brasil é perigoso, não sei o que, tem que ter caixa, porque tem que ter caixa, então esse cara tem 30% em caixa, não, inclusive vou ter caixa porque numa oportunidade eu vou ter dinheiro para comprar. E o cara não vai comprar porque ele é conservador pela natureza dele. Eu não vou nem entrar na questão psicológica, por que o cara é conservador, porque isso é uma história, essa é outra história, não? Mas o cara é e vai continuar sendo. E é difícil se adaptar, mudar, né? Ser conservador na baixa e agressivo na alta. O Buffett, que tem um viés mais conservador, não, eu gosto de ter caixa, porque aí eu compro quando tiver oportunidades, tal, não sei o quê. Em 2008, ele comprou muito pouco. E o grosso foram warrants, né? Foram dívidas conversíveis em ações da Goldman Sachs, GE e tal. Então, assim, é muito difícil. Eu duvido que o Buffett esteja 100% investido. E porque é difícil mesmo, né? Porque quando está tudo barato, é o caos, acabou o mundo, ferrou e tal, não sei o quê, papapá, né? Então, essa tua pergunta sobre o bull market, bear market, eu acho que, primeiro, eu acho que a geração de empresários de sucesso e de investidores de sucesso, na média, sempre tem um cara que pegou uma Magazine Luiza, sempre tem uma exceção, né? Então, tomar cuidado para não achar que a exceção é a regra. Mas os de sucesso, eles têm um perfil mais conservador. E se o Brasil der certo, que é uma coisa que a gente quase não quer acreditar, né? Porque, não pode dar certo, tal, não sei o quê. O brasileiro é uma merda, assim, porque, torce contra a seleção, não é patriota, acha isso aqui uma merda, tal, não sei o quê, né? O americano é muito mais, assim, em geral, também tem exceções, mas assim, o americano é muito mais patriota, o cara tem a bandeira, o brasileiro tem vergonha, né? Assim. Mas então, vai que isso aqui dá certo. Se o Brasil der certo e mantiver juros baixos por muito tempo, vai ser um paradigma completamente diferente que a gente não viveu. E aí volta a minha frase de que, poxa, ninguém viveu um bull market por muito tempo, né? Eu vivi alguns bull market, mas duraram um pouco. Se você tiver um bull market por muito tempo, a gente tem que ajustar a nossa atitude e a nossa cabeça. O empresário tem que ajustar a cabeça e o investidor tem que ajustar a cabeça, né? E aí tem algumas questões. O brasileiro, pela volatilidade e custo da dívida e não disponibilidade de crédito, não está acostumado a comprar com dívida, né? Assim, eu fui comprar um apartamento, aí a moça perguntou assim, mas quanto é que você vai financiar? Eu disse, não, vou comprar à vista. Eu disse, não, mas isso nos Estados Unidos. O juro é 3% ao ano. Eu falei, mas dívida... o brasileiro não tem esse costume de tomar dívida e se alavancar, porque a volatilidade é muito alta e o juro é muito alto. Mas se o juro ficar relativamente baixo por algum tempo, eu acho que vai valer a pena se alavancar, né? A gente começou a ter um sentimento disso alguns anos atrás, quando as pessoas começaram a comprar imóveis financiados. Menos gente que tinha capital começou a comprar financiado. No Itaú, no Santander, porque o juro valia a pena, né? Segundo, o empresário vai ter que investir no negócio, vai ter que correr risco, vai ter que botar capital e tal, né? É que dá medo, né? Você assim, eu vou botar mais dinheiro, tal, não sei o quê, né? Vai ter que fazer. E o terceiro investidor vai ter que topar um nível de retorno mais baixo, que nem assim, as pessoas perguntam, a bolsa está cara ou está barata? É uma pergunta meio simplista, novamente, mas eu digo o seguinte, eu não sei, mas eu digo o seguinte, há 2 anos atrás, o retorno anual que a gente estimava, que é teórico, para as ações, para o nosso portfólio, era 23% ao ano, e o juro era 14%. Há 1 ano atrás, que a bolsa já tinha subido por conta do impeachment da Dilma, o retorno esperado do nosso portfólio tinha caído de 23% para 19%. O juro era 12%, tinha começado a cair, né? Então a diferença era 800 basis points, era 8%. Hoje o retorno esperado do nosso portfólio é 16%. O juro é 7%. Então dá os mesmos 800 e poucos basis points, dá 8%.
Então, por mais que a bolsa tenha subido e o retorno tenha caído por conta disso, o juro caiu tanto que o retorno real continua muito semelhante, né? Então você tem que se acostumar a dizer assim, pô, mas eu vou ganhar só 16% ao ano, 15% ao ano. Sim, mas o juro é 7%, né? Assim, 8% de juro real, ou 9% é bastante atraente, né? Outro desafio é avaliar o lucro das companhias, né? Porque a gente não está preparado para a porrada que esses lucros vão dar, sinceramente, porque eu estava conversando com um amigo, sempre como história, eu estava jantando, estava no jantar, estava no sofá com um amigo meu que é do grupo de controle da Duratex, que a gente nem tem ação. Aí eu falei assim, ele perguntou assim, pô, Florian, o que está achando? Eu falei assim, estou otimista. Ele falou assim, mas não sei o que, o Lula, o Temer, fudeu. Eu falei assim, não, mas peraí, você não está com 40% na média de capacidade ociosa? Não, então você não conseguiria quase que dobrar as suas vendas sem botar um tostão a mais? Ele, não, hoje a gente tem capacidade, bota mais um turno, tem máquina, a gente liga a máquina, tal, não sei o que, dá tranquilo. Mas não vai dar certo, porque a Previdência, porque não sei o que, o Bolsonaro, não sei o que, calma. Você não, infelizmente, teve que demitir muita gente, ficou mais eficiente que você jamais esteve? Ele, não, hoje a gente está, a gente demitiu gente, a gente está no menor nível de funcionários por capacidade, né, produtiva, botamos Falcone, está ótimo, está não sei o quê. Então, não é possível que você tenha o maior lucro da tua história, se o Brasil voltar. Não, é possível, não vai acontecer, porque não dá, porque o Bolsonaro, o Ciro Gomes, porque a eleição do ano que vem, porque o Trump e tal, não sei o quê. Então, eu só estou contando essa história porque tem duas lições importantes. Primeiro, que as empresas estão muito mais eficientes, os lucros, e a gente não está preparado nem para entender o que vai ser esse lucro. E segundo, o empresário quase não quer acreditar. Não, é verdade, mas não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Então, assim, isso é um pouco do negócio do bull market, que a gente não viu ainda, né? E a alavancagem de lucros vai ser brutal, porque não só as empresas estão mais eficientes, como com a queda dos juros, a despesa financeira ficou muito menor, né? A gente fez uma conta lá, na Constellation, uma empresa que tem uma relação dívida líquida EBITDA de 3,5 e uma margem EBITDA de 14, com o juro caindo de 14 para 7 e o spread caindo um pouco também, o lucro dobra, só por conta da menor despesa financeira. Então, o lucro da empresa dobra só por conta da queda dos juros. Fora todas as alavancagens operacionais, né, que as empresas todas brasileiras, a maioria das empresas está mais eficiente. Então, assim, resumindo, assim, eu acho que a gente não está realmente preparado para um mercado melhor, porque é aquela história, no Brasil, sabe aquela história do Behavioral Finance, que a gente até fez uma conversa sobre isso lá no Infomoney há uns 6 meses atrás, que o ser humano é condicionado desde a idade da pedra, ouvir um barulho e sai correndo. Porque foi logo depois do Joesley Day. Foi logo depois do Joesley Day. Porque, na dúvida, sai correndo, porque vai que seja um tigre, né? É melhor sair correndo. Se não for também, o que eu perdi, né? Só que isso atrapalha a gente, né? Então o brasileiro, assim, tipo, vai que qualquer coisa já se assusta, não acredita, tal, não sei o quê. Então vai que dá certo. Eu acho que tem uma chance grande de dar. A gente vai ter dificuldades. Outro exemplo, eu estava perguntando lá para os analistas, assim, vamos fazer a gente sempre fez cenário caos. Vamos fazer um cenário de melhora. Tá bom, então, na época, isso foi uns meses atrás, na época o Dória era a grande salvação do Brasil, e tal, o governo Dória, tal, não sei o quê. Se o Dória ganha, quanto você acha que sobe as receitas das empresas? O cara de BMF, Bovespa, B3, falou assim, não, eu acho que se o Dória ganhar e o Brasil bombar, o juro ficar baixo por algum tempo, a receita da Bolsa sobe 20%. Assim, mas subiu 20% agora em setembro. Não, eu sei, mas... mas 20% tá bom, porque veja bem e tal. Quer dizer, nem o analista da Constellation, que nós estamos super otimistas, o cara não consegue, entendeu? E subiu mais de 20% sem o Dória, né? Ou sem um cenário tão avissareiro com IPOs e tal. Então, assim, é difícil para o analista acreditar, porque, coitado, o cara que acreditou só tomou porrada, né? Sendo bem franco. Então, é tipo aquele jogo, sabe, que vão subindo assim as marmotas, você tem que ir pegando assim, o cara que não, eu vou acreditar no Brasil, o cara toma porrada. Então, a gente fica com medo. Então, enfim, mas é um desafio que para todos nós, brasileiros, assim, que vai que isso aqui dá certo, o cara não quer nem imaginar, porque se der certo, entendeu? Eu acho que o Fora da Curva 2 também vai pegar um outro tipo de investidor, né? Porque o mercado, acho que não deveria nem ser fora da curva, né? Tinha que ser os survivors, né? Os caras que sobreviveram nos últimos anos no mercado brasileiro. Se realmente vier essa reviravolta, esse bull market que pode vir a acontecer. Agora, em cima disso, pegando umas historinhas do Fora da Curva, tem o caso do Stuhlberger, um cara que hoje talvez seja um gestor hedge fund que mais ganhou dinheiro no mundo, né? Porque se for comparar
com as taxas de juros praticadas fora do Brasil. Talvez ele tenha uma vantagem bem maior. E nesse ano não tem ido tão bem, né? Principalmente por aposta da China, mas enfim, sem entrar muito nesse mérito, eu queria só pegar como exemplo para você passar uma lição para muita gente aqui está começando na Bolsa, nem todos investem há muito tempo, e até quem é talvez o guru do mercado brasileiro também vai passar por momentos ruins. O que você pode passar para o investidor que acha que vai ganhar sempre, ou começa a se falar, poxa, será que eu não sou tão bom assim, estou perdendo? O que você pode passar de lição? Eu acho que é uma boa pergunta, porque você tem as duas lições, para o cara que acha que é um gênio e para o cara que acha que é um jegue, né? Assim, que são dois riscos, né? Dizer assim, pô, acho que tem os dois riscos. É o seguinte, eu acho que eu não sei quem fala isso, eu esqueci, mas tem um cara que chama o mercado de ações como The Big Humiliator, né? Assim, que é o grande humilhador, né? Assim, eu acho que se você já sabe que você vai perder dinheiro quando você investe em ações, não no composto, mas ao longo do tempo, em algum momento você vai perder dinheiro, já ajuda, né? E você vai perder dinheiro e é frustrante. Quando eu digo perder dinheiro, sei lá, o cara investe 1.000, vira 2.000, volta para 1.500. O cara fica... Pô, aqueles 500 que ele perdeu já era dele, entendeu? Não, mas você está ganhando 500. Não, mas eu perdi 500, eu sou um merda, eu perdi 500. Então vai perder. É natural, né? Não tem jeito. Até porque o cara vai... assim, eu passei por isso, né? Então o cara vai, ganha, sei lá, R$1.000. Puta, ganhei... sei lá, o que custa R$1.000? Sei lá, ganhei um final de semana não sei onde. Pô, ganhei 5.000. Nossa, agora, pô, daria quase para comprar uma moto. O cara ganha 20.000. Puta, eu ganhei o carro, tal. É fácil esse negócio, né? Então o cara começa, quando o cara começa a botar bens, linka bens ao valor que o cara ganhou. Aí o cara, pô, perdeu os 20.000. Puta, perdi um carro. Nossa senhora, como é que eu posso perder um carro? Eu sou um responsável. Então, assim, isso é normal de ser humano, todo mundo passa por isso. Do Stuberger até o cara que começou agora. E acho que até mais os Stuberger, os caras mais experientes do que os caras mais jovens, provavelmente. Porque você está gerando dinheiro de clientes, dói mais ainda perder dos outros que perder o seu. Porque você perdeu o seu, perdeu, acontece, vida que segue, vamos em frente, né? O cara o bilionário que vai de metrô vai continuar de metrô, para ele não mudou nada, né? Agora, perder dinheiro de clientes é sempre muito desagradável, porque são pessoas que confiam em você. Então, voltando à tua pergunta, é o seguinte, eu acho que quanto mais a pessoa se informa, e por isso que eu acho que as biografias são espetaculares, porque eu vou falar um pouco do fora da curva, ele vai pensar assim, poxa, até os caras geniais e que hoje são bilionários começaram mal. Então, a boa parte dos grandes gestores ou dos empresários quebraram alguma vez na vida. O Jorge Paulo quebrou 2 vezes. Entendeu? E o Ray Dalio quebrou uma vez. O Larry Fink do BlackRock quebrou uma vez. E eles dizem, o Buffett entrou na Berkshire, que foi uma furada. E eles dizem, eu acredito, que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu para eles. Porque aquilo, aquela história, vai quebrar, quebra com pouco, né? Não vai quebrar com muito. Então, aquilo fez com que ele tivesse um respeito. O Paul Tudor Jones quebrou logo no começo da carreira. E todos falam, pô, aquele momento me influencia até hoje, me mostrou que tem que ser conservador, que tem que ter hedges, ou que não pode acreditar que o mercado vai crescer sempre, tal, não sei o quê. Então, assim, o grande desafio é como é que eu aprendo com os erros dos outros e não repetir os mesmos erros, né? E é por isso que eu acho que as biografias são tão legais. Primeiro que você humaniza as pessoas, porque aquele negócio, não, porque o Stuberger, lá no manto sagrado, lá em cima no Olimpo, tal, não sei o quê, papai, quando você lê, você vê que o cara tem os mesmos defeitos, os mesmos medos que a gente tem, né? As mesmas dúvidas e tal. Então, acho que para tentar minimizar esse efeito de você achar que você é o... Eu canto uma piada, mas não é adequada, mas assim, para você achar que você é o super-homem, você acho que ler e entender que todo mundo, todos os investidores, o Guilherme, não sei se ele contou a história, mas o Guilherme também teve as dificuldades dele, eu tive as minhas e tal, eu comprei Banco Nacional, o Banco Nacional virou pó porque era uma fraude, quase fui demitido do banco, na época, e meu futuro teria sido muito diferente, obviamente. Então, assim, e quando você ganha, é difícil, né? Porque é tão bom, é tão gostoso, né? Assim, puta. E é difícil. Quando ganho, não sei o que dizer, mas eu sei que é a montanha-russa, vai cair. Eu fiz aquela conta, pedi para o pessoal fazer a conta. Todo ano a bolsa cai 10% em dólar de um pico 2 vezes, pelo menos. Esse ano só caiu uma. Então saiba que vai cair, mas é difícil, porque puta, é difícil. Eu não sei como. Entendeu? O cara está bem, vai dizer, não, você, ó, não tinha um general. Não sei se a história é verdade, mas para que deixar a verdade, estragar uma boa história, né? Tinha um general romano que ele,
quando voltava para Roma das conquistas, ele contratava, ou pedia para um soldado ficar atrás dele, dizendo assim, ó, você é humano, porque todo mundo, para ele lembrar que ele era humano, né? Então a gente não vai contratar um cara para ficar no nosso cangote falando, mas acho que o espírito é esse, entendeu? Lembrar que você vai errar, o mercado é volátil, mas é difícil. Eu levei 30 anos para aprender isso e mesmo assim não aprendi 100% ainda. Então, evitar soberba é muito difícil. Muito bom. Eu estou aqui com umas perguntas já, Florian. Vou intercalar com algumas coisas que eu também tinha para perguntar. O Bruno falou aqui se você poderia citar uma oportunidade no mercado atual. Em cima disso, já queria também falar que agora a gente está vendo um momento de tanta euforia e talvez na carteira dos investidores, 10 entre 10 gestores, value investors, tinham nessa década Cielo, Ambev, Itaú. Sim. Agora que o mercado está voltando, algumas empresas que antes eram bem, vamos dizer, desprezíveis na visão do value investor, pega algumas siderúrgicas, pega até empresas do setor de consumo e varejo, podem apresentar uma boa performance por conta justamente da alavancagem operacional. Você poderia comentar alguma coisa, tanto de oportunidade agora, como talvez umas ações que podem virar novas oportunidades para o eu acho o seguinte, eu evito falar de nomes individuais e vou explicar por quê. Porque assim, eu gosto do portfólio, sabe? Assim, a gente tem lá Ultrapar. Vai dar uma porrada? Não necessariamente, mas eu acho que ela combina bem com o Guararapes que a gente tem também. Mas se eu tivesse só Guararapes, talvez eu tivesse com muito medo. Mas como eu tenho lojas Renner, eu acho que ela combina bem. E a Renner combina bem, sei lá, com a Rumo, que também faz uma segurança de boa. Uma te deixa tranquilo para ter o risco da outra. Exato, é difícil explicar isso, entendeu? Mas o portfólio tem mais poder do que a ação individual. É claro que o cara que comprou o Magazine Luiza vai dizer, ainda bem que eu só comprei Luiza, mas imagina se o cara tivesse comprado, sei lá, Banco Nacional quebrou. Ou os em Minas, como você comentou agora, que, sei lá, caiu 80% algum tempo atrás, né? Então, eu particularmente gosto da segurança que o portfólio te dá. Você nunca vai ser o gênio, mas nunca vai ser o jegue também. Então, eu não tenho assim uma ação específica que eu goste, tal, sei o que agora, e tal, né? O que eu acho é que nos momentos difíceis, essas empresas que você citou mais conservadoras, elas vão melhor porque todo mundo vai para a segurança, né? No momento de mais euforia, as empresas menos líquidas ganham liquidez, elas ficam elegíveis e tem um fenômeno perigoso que é o seguinte: a Ambev, que tem uma margem de EBITDA, sei lá, perto de 50%, é muito difícil ela dobrar o lucro, porque é muito difícil. Primeiro que a cerveja, né? Não vai dobrar o consumo de cerveja, não acontece. E segundo que ela já tem uma margem muito alta, né? Uma empresa que tem uma margem líquida baixa, se qualquer melhora operacional, o lucro dobra muito fácil, entendeu? Então, você pega uma empresa que está com um pequeno prejuízo, ela vira para lucro muito fácil. Aí, prejuízo para lucro faz uma diferença tremenda. Então, essas empresas small caps, elas geralmente, primeiro, elas são small caps por algum motivo. Geralmente não é um motivo bom. A pessoa, porque é small caps, porque small cap é porque o motivo bom é que o negócio é pequeno e nichado. Então, diz assim, e no Brasil, sabe, o cara que faz esse copo aqui é um negócio pequeno. Nos Estados Unidos é um negócio de 100 milhões de dólares, provavelmente, né? Aqui é pequeno. Esse é um motivo bom. Mas a maioria é small cap porque o balanço é frágil, porque a empresa não vai bem, porque foi esquecida, entendeu? Né? Então tem que tomar cuidado para ver se a small cap é small caps pelo motivo justo ou pelo motivo errado. E tomar cuidado que nessas horas as small caps parecem a grande barbada. Por quê? Porque elas realmente têm essa alavancagem de lucros. E acontece, você vê, as empresas boas brasileiras esse ano, na média, devem estar subindo 20%, 30%, 40%. E a small cap estão subindo 400. Está vendo? A Lopes, outro dia, estava subindo, sei lá, 300 e tal. Porque é muito fácil elas saírem de um resultado pequeno para um resultado maior. Então, assim, eu não tenho nenhum preconceito, e essa é uma vantagem do investidor individual. O investidor institucional, sei lá, a gente tem, sei lá, quantos bilhões sob gestão. Se eu for comprar, sei lá, 5% do fundo de Lopes, é a Lopes inteira, entendeu? Essa é uma dificuldade que o Stuberger tem muito mais que eu, obviamente, porque ele é muito maior. Então, essa é uma vantagem grande do investidor individual, que não tem problema de liquidez. Então, enfim, mas eu acho que tem que tomar cuidado com as small caps, mas a grande parte vão ser as small caps, e é uma sereia que ela canta para te ferrar, né? Assim, ela te canta te atraindo para tem que tomar cuidado, para não ser
o gaiato no navio, né? Então, a gente gosta das empresas, pode ser small cap, pode ser large cap. A gente tem a empresa menos líquida que a gente tem, que não, nem uma small caps, mas talvez seja Lynx, Guararapes. A Lynx está mais líquido agora. IRB, não, o IRB também é líquido. Não tem nada muito obscuro assim, não. Entendeu? O Carlos perguntou aqui, talvez por você gostar muito de Velho Invest, não sei se vai dar a resposta que ele espera, mas ele falou, para quem fosse começar hoje com 100 mil reais, como você faria a distribuição de ativos? Ele colocou aqui ações, mais renda fixa, fundos imobiliários. É uma excelente pergunta aqui. É o seguinte, esse negócio não é ciência de foguete, assim, todo mundo sabe que é 30% aqui, 20% ali e tal, tem que ser diversificado. O grande segredo, tem duas coisas que a gente tem que levar em conta. Primeiro, você meio que nunca sabe qual a sua aversão a risco até passar por um evento, né? Eu sempre conto a história, e é verdadeira. Na minha época de garoto, tinha um Play Center aqui em São Paulo, que é um parque de diversões. E a primeira vez que eu fui lá, eu fui na montanha-russa, achei aquilo legal, fui no primeiro lugar, peguei o primeiro carrinho. A primeira queda, eu achava que eu fosse morrer. Falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu achava que fosse morrer. Eu conto essa história, e a verídica, eu falei assim, vou morrer aqui. Imagina o Play Center há 40 anos atrás, o carrinho, como é que era? O negócio, hoje em dia você vai na Disney, o cara te prende todo, você está lá, não faz nada. Naquela época tudo solto, não tinha nada, eu ia morrer mesmo. E aí, ali eu aprendi que eu não sou tão macho quanto eu achava que era, entendeu? Não, sério, essa é uma analogia interessante, porque e às vezes o cara entra no mercado de ações, porque os amigos estão falando, porque quer dar uma porrada, quer ganhar dinheiro, não sei o quê, ele só aprende sobre a sua própria aversão a risco no momento que acontece um evento. Por exemplo, o Temer foi um evento, foi ruim, mas foi educativo para algumas pessoas também. Quando o mercado cai 10% no dia, algumas ações caem 15%, como que eu reajo àquilo? Né? Então, primeiro tem que se conhecer para saber qual o percentual de risco adequado para você, porque você sabe que vai cair, não tem jeito. É como 2 mais 2 é 4, a bolsa vai cair, alguns papéis vão cair 10%, 15%, o que você vai fazer quando cair? E o segundo insight, eu acho que é o seguinte, tem valor você ter um portfólio diversificado. Agora, assim, é difícil viver com um portfólio diversificado, vou explicar por quê. Imagine que você tem um portfólio que tem dólar e bolsa, tá? 25% em dólar, 25% em bolsa, só pelo exemplo. Vai ter um ano, por exemplo, 2015, que você vai dizer assim, que o dólar está subindo e a bolsa está caindo. Você vai assim, para que eu tenho essa bolsa aqui? Não faz sentido, vende bolsa, eu sou um babaca, eu devia ter tudo em dólar, eu sou um merda. Então, assim, bolsa. Aí no ano seguinte, aí você vende a bolsa. Aí no ano seguinte, o dólar cai, a bolsa sobe. Aí você, por que eu tenho dólar, eu tenho que vender o dólar, então, não sei o quê. Então, é difícil você manter um portfólio diversificado, porque em algum momento, algum daqueles ativos vai tendo mal. Até porque um contrabalanceia o outro, entendeu? E quando você tem um portfólio balanceado, a tua performance, ela é, sei lá, se for um bom portfólio, segundo quartil. E algumas pessoas são tão competitivas que o cara quer estar no primeiro quartil. E se eu estou no segundo quartil e você está no primeiro, por que eu estou no segundo? Não, porque eu tenho dólar. Eu vou vender esse dólar, esse dólar no low, geralmente. Entendeu? Então, voltando, o portfólio diversificado, ele te coloca no segundo quartil. E algumas pessoas não aguentam ficar no segundo quartil, porque eu acho que, eu sou fodão, eu sou bom, porque mas quando o cara é empresário de sucesso, cara, se eu sou bom aqui no varejo, eu sou bom em tudo. Se eu sou bom no esporte, eu sou bom em tudo. E não é verdade, né? Então, o cara não aguenta ter um ativo no portfólio que não está indo bem naquele momento, só que ele esquece que no ano seguinte, provavelmente, esse ativo vai salvar ele, entendeu? Então, eu acho que o portfólio diversificado, e os percentuais são sempre os mesmos, né? 25, 25, 25, 25, 25, 30. Aí tem as formas de acordo com a idade. Quanto mais novo, mais risco ele pode tomar, porque mais tempo ele tem para recuperar aquele dinheiro. Tal. São coisas meio básicas, assim. Não é ciência de foguete, mas primeiro se conheça. Por quê? O que acontece? Esses investidores do fora da curva ou de sucesso, lembra que eu falei que eles são geralmente conservadores? Né? A minha impressão é que o cara, isso é a média, né? Você vai dizer, tem um cara que é agressivo, tem de tudo, mas a média, o cara, ele é menos ambicioso do que as pessoas imaginam. Esse cara quer, eu tô aqui
devagarzinho, estou bem, tal, não sei o quê, um ano após o outro, tal. Quando o cara, não, mas tem aquele cara que foi melhor, eu sei, mas estou feliz aqui, porque quando despenca, aquele cara que foi melhor, aquele cara que era o gênio, vira o jegue, ele está lá também no segundo quartil, porque naquele ano que ele não foi para o primeiro porque ele tinha dólar, no ano que despenca, ele fica bem porque ele tem o dólar que ajuda, entendeu? Então, tem uma questão psicológica, assim, o que você quer, onde você quer estar? Você quer estar no primeiro quartil? Saiba que você vai para o quarto. Tá certo? Quartil. Né? A não ser que seja o gênio, o pica das galáxias, que é difícil ter por aí. Né? Tem o Stuberger, tem poucos. Agora, não, você diz, não, eu estou confortável em estar no segundo quartil, a tua vida vai ser muito mais simples. Obviamente você pode fazer um monte de besteira, tal, não sei o quê, mas você entendeu o conceito? Assim, e esses gestores de sucesso, eles parecem super agressivos, tal, mas não, a maioria tem medo, é conservador, porque sabe que vai vir uma crise, sabe que vai ter uma queda, entendeu? Então, desculpa, pergunta curta, resposta longa, mas acho que não é um conceito importante, entendeu? Onde é que eu quero estar? Já respondeu até outra pergunta que tinha aqui. Não, eu digo assim, porque não vou dizer nomes, mas sabe, pensa aí, tem empresários brasileiros de super sucesso, né? Pô, você imagina que o cara vai ser investidor querendo ficar no segundo quartil? Não, eu sou o fulano de tal, dono da empresa tal, eu sou foda, eu quero ir para as cabeças na bolsa, porque eu sou tão bom no meu negócio, eu sou bom em bolsa, eu sou bom no esporte, não sei o quê. Só que quando você vai primeiro, você arrisca para o último. A relação risco-retorno no mercado está sempre jeito. ali. Para você querer estar no primeiro, você corre o risco de estar no quarto. Exatamente. Você buscando o segundo, talvez você esteja no terceiro, mas na regra você vai estar ali no meio. Né? E se você estiver no segundo por muito tempo, você termina no primeiro. Por quê? Porque os caras que estão no primeiro vão morrendo. Assim, me diz, tem exceções, claramente, porque os caras são muito mais. Me diz um cara que... quantos nomes a gente não viu por aí de caras que, pô, esse cara é o fodão, o cara, todo mundo fica baba no cara, porque esse cara não sei o que, papá. Aí você nem ouve mais o nome do cara. Porque o cara que ficou no meio do caminho, entendeu? Porque o cara foi lá, até porque, como fica um monte de gente babando ovo, o cara vai, aquela autoconfiança vai se alimentando, o cara, não, agora eu tenho que fazer a outra, eu tenho que fazer a próxima, o cara não consegue. A beleza das pessoas do Foda Dínamo, Esquadra, nós... é que, pô, a gente está lá consistentemente, e quando você vê depois de 30 anos, estamos lá ainda tranquilos e um monte de gente ficou pelo caminho. Não porque a gente foi mais talentoso, provavelmente, mas muitas vezes porque a gente foi mais conservador. Talvez por nunca ter buscado eu quero ser o melhor, quero ser o primeiro, assim, que manteve eles lá em cima. É contra-intuitivo, né? Esse negócio. E o livro é legal por isso, porque as pessoas acham que, pô, esses caras são os grandes caras e não sei o quê, blá, 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 competitivos, tal, não sei o quê. Tem muitos que são, obviamente, mas, sabe, a gente quando se encontra, não sei quem estava falando aqui, mas a gente quando se encontra, a gente não fica falando das porradas que a gente deu, a gente fala assim, puta, você sabe que eu comprei aquele negócio, foi uma cagada, eu também, não sei o quê. A gente fala muito mais dos erros do que dos acertos, entendeu? Não fica babando ovo pro outro, não, porque você sabe que eu ganhei tanto, eu estou ganhando tanto, não, porque pega mal, fica um negócio assim, pô, cara, babaca. Então a gente fala muito mais dos erros do que dos acertos, entendeu? Se você perguntar quantos teus acertos, mas os erros eu sei. As cagadas que eu fiz eu sei. Os erros, sei lá, teve aquilo lá, mas vai indo, vai acumulando. Os erros, aquilo me martiriza. Entendeu? Bom, o Lucas perguntou aqui que você já falou que um dos livros que mais te inspirou foi O Jeito Warren Buffett de Investir. Qual foi o principal ensinamento, a lição que esse livro te trouxe, Florian? Não, porque eu dei muita sorte, né? Tem que dar sorte na vida. Eu estava em algum lugar meio inóspito, assim, fui no aeroporto, o voo atrasou, eu tinha um livro lá, esse Warren Buffett Way. Comprei e tal, não sei o quê, e li, aquilo abriu a minha mente, né? Assim, foi 95, 94, talvez. Então, aí ali aprendi toda essa lembre-se, o Brasil 94, 95, como o Guilherme deve ter comentado, era meio um faroeste, né? Era uma selva. A análise fundamentalista não existia. Eu lembro que nós fomos os primeiros. Eu lembro que eu fui o primeiro analista e fui visitar a Telebrás. A Telebrás era uma grande ação na época, né? Chegou a ter 60% do índice Bovespa. Eu apareci lá na Telebrás em Brasília, o cara. Tá bom, mas o cara não sabia nem se relacionar comigo, porque, pô, legal, mas o que você quer saber? Como é que é? Porque eu nunca tinha aparecido ninguém lá na Telebrás para fazer uma análise, né? Eu lembro que a gente tinha na Pactual, a gente tinha um investidor estrangeiro, foi os primeiros a vir ao Brasil. Ele falou assim: me manda o seu modelo. Eu falei assim: claro. O que é modelo? A gente não tinha nem modelo na época, não tinha modelo. Isso em 1995, eu já administrava R$1 bilhão, não tinha modelo nas ações. Né? Então, assim, o negócio mudou bastante, né? É bem diferente e era bem pior. Hoje em dia é muito melhor, né?
Tem uma pergunta aqui setorial. Você não gosta de falar de empresa, mas de setor acho que não tem problema. O Fábio falou o que você pensa do setor de transmissão nos próximos 30 anos. Não sei se você tem essa visão tão longo prazista, mas pelo menos uma visão do setor de transmissão considerado um dos portos seguros aí da Bolsa. Claro. Não, assim, essa é outra coisa importante. Assim, quando você reconhece que você não consegue ver muito longe, também te ajuda, né? Porque significa que você tem que estar sempre vigilante, vendo as mudanças e tal, não sei o quê. Não dá para ver 30 anos de jeito nenhum. Principalmente no Brasil e tal, né? Quer dizer, acho que em qualquer empresa do mundo hoje em dia, qualquer empresa do mundo, acho que nunca teve tão difícil analisar empresas como hoje. Por conta da potencial não, por conta da disrupção certa que vai acontecer. Só que a gente não sabe o timing e o grau de disrupção. Então, todos os negócios vão ser disruptados, a gente só não sabe o timing, o que vai ser antes, o que vai ser depois. Carro autônomo vai disruptar seguro, vai disruptar vários setores, mas pode levar 30 anos no Brasil. Enquanto outras coisas foram muito rápidas. O Uber disruptou os táxis muito rápido, né? Nova York disruptou muito rápido. Então, é difícil saber o timing da disrupção. Né? E algumas empresas vão até se beneficiar disso porque vão usar a tecnologia a seu favor. Né? O setor de transmissão, acho que tem menos risco de disrupção, obviamente, ou pelo menos está no final da fila para ser disruptado, me parece. Né? Está no final da fila. É um setor que tem uma beleza que é o dividendo, porque é um fluxo de caixa relativamente previsível. O dividendo no Brasil é espetacular, porque enquanto não for tributado, você pega assim, tem umas empresas no nosso portfólio que tem dividend yield, né, 7% ao ano, 6% ao ano, que é melhor do que o CDI. Porque não paga imposto, né? Então, assim, dividendo de 7% é melhor que o CDI, porque o CDI de 7% você ainda paga imposto, né? Então, a gente gosta, a gente tem um percentual pequeno em Alupar. O desafio é que os retornos estão menores, porque tem mais competição, os chineses descobriram o setor, né? Tal, mas a gente gosta, mas é um percentual pequeno na carteira, até porque não participa muito dessa história de Brasil, né? Estou otimista com o Brasil, tal, não é transmissão exatamente o que eu vou comprar, mas tem, porque... Lembra que eu falei que o portfólio... Pô, você mandaria comprar a Alupar? Não, se você tiver Guararapes e a Alupar, acho que é uma combinação legal, porque as duas empresas vão bem, no momento que a bolsa vai mais ou menos a Alupar segura, a Guararapes cai, mas você fica menos ansioso, no momento que a bolsa dá uma porrada, você fica vendo que você tem Guararapes, a Alupar segura um pouco. Volta no tema de você ter paciência e ter tranquilidade, de ter algum ativo não indo muito bem, para que no futuro ele te ajude. Uma pergunta muito boa aqui do Carlos. Quando olhamos investidores como você, o Thiago Reis, o Luiz Barsi, vemos um grande foco em empresas de valor, comprando boas empresas com preços descontados. Porém, o Peter Lynch, que teve um dos melhores retornos da história, possui um foco muito grande em empresas de crescimento e mesmo com PL elevado, é possível conciliar essas duas escolas? Como fazer para você buscar empresas que têm um crescimento rápido ou empresas de valor? É uma excelente pergunta. E eu acho que o Buffett fala muito sobre isso. Que value investing não é small caps e não é empresa barata, não é empresa de baixo valor. Value investing é comprar um ativo que vale X por um desconto em relação ao que ele vale. Pode ser, ele tem Apple, né? Pode ser uma Apple, como pode ser uma empresa, uma small cap. Então, value investing não é comprar um negócio, e até na dúvida, até comprar um negócio bom. Porque eu tenho um amigo meu que fala o seguinte, tudo que eu comprei caro, eu falei assim, pô, estou pagando caro, me dei bem. Tudo que eu comprei, eu falei assim, pô, está barato, me dei bem, eu me dei mal. Né? Empresa é a mesma coisa. Quando eu falo assim, pô, isso aqui está de graça, não está vendo, então, isso aqui a chance de ser uma roubada é grande. Quando você compra uma Ambev, uma Itaú, a chance de você perder dinheiro é menor. Né? Então, value investing não é comprar porcaria barata. E o brasileiro tem um defeito, porque, pô, eu vou lá nos outlets de Orlando, tal, não sei o quê, pô, o nego fica louco naquele lugar lá. Cara, pô, você vai ver lá um tênis, sei lá, tamanho 11, pô, seu tamanho 11 só tem 10, mas você bota e, mas vai doer. Não, mas vai lacear e tal, o cara não aguenta uma pechincha, né? Pô, tem uma camisa lá, pô, verde limão, o cara usa, compra, porque vai vazar quando? Não, mas sei lá, um dia eu vou usar e tal, e fica na... Pô, eu tenho umas coisas lá que estão na minha gaveta lá, eu nunca usei. Que eu comprei aquele negócio achando que estava fazendo um bom negócio, não aguentei, é tão barato que eu tinha que comprar aquele negócio. É uma cagada, porque ação é a mesma coisa, tem que tomar cuidado. Então, sendo bem franco, valor é
E o Buffett fala isso claramente. Que, o Charlie Munger me salvou, porque antigamente só comprava porcaria barato. Agora, depois que a gente comprou See's Candies, que a gente achou que era caro, a gente viu que vale a pena pagar uma franquia e tal. Apple, Kraft Heinz, esses são excelentes exemplos. Né? Então, eu acho que não tem muito esse negócio. O comprar crescimento é mais arriscado. Não tem dúvida. Por quê? Porque aquele negócio tem que continuar crescendo. É mais difícil continuar crescendo. Não, eu acho que cresce 20%, 30%, é difícil continuar crescendo. Né? E quando cresce muito, ainda tem mais expectativa ainda, e tal, não sei o quê. Então é difícil. Tem gente que é talentosa fazendo isso. O Peter Lynch já era muito talentoso fazendo isso. Né? Eu tenho um amigo meu que faz private equity. Ele é um gênio nesse negócio. Ele entrou na CETIP, pagou caro, deu uma porrada. Depois comprou os Smiles, achou que estava pagando caro, deu uma porrada. Comprou XP, deu uma porrada. Comprou Lynx, deu uma porrada. Quer dizer, o cara só compra coisa cara, vende mais caro ainda. Né? Então, tá de parabéns, assim, mas tem que ter, eu acho mais difícil, assim, sabe? Eu acho mais difícil. Temos quanto tempo, produção? Nossa, passou, quer dizer, para mim passou voando. Eu também estou falando aqui, é mais fácil, mas passou rápido. Eu tenho mais uma pergunta, Florian. Acho que dá para juntar as duas numa só. Você falou muito dessa combinação. Não te recomendaria lupar, mas se você tem uma Guararapes, compensa. Como é que você faz essa compensação entre empresas que não são a moda brasileira, né? Se tudo der certo no Brasil, ela não vai dobrar de valor, e essas outras empresas com um viés um pouquinho mais arriscado? Eu acho que se você tiver empresas que a gente chama de idiosincráticas, que têm a sua própria dinâmica, ajuda muito. Né? Então, por exemplo, a gente... Mais uma divisão percentual até. Não, então, deixa eu dizer. Então, se eu tenho lá... Pô, a Guararapes tem uma história por trás, não é só o Brasil. A Lupar também tem uma história por trás. Obviamente, a Lupar é mais conservadora que a Guararapes. A Ultrapar tem uma história por trás. Como a Rumo, que é mais agressiva, também tem uma história. Então, por mais que elas tenham suas personalidades próprias e uma seja mais conservadora do que a outra, se eu tenho elas porque elas têm a sua história própria, no final das contas eu deveria estar bem, porque quando eu boto uma ação no portfólio só para proteger, aí a situação começa a complicar. Então, não sei se eu fui claro. Assim, quando eu digo que eu tenho Ultrapar, que é conservadora, e tenho Rumo, que é agressiva, eu não tenho Ultrapar só para proteger Rumo. Senão tem uma história. Isso foi o Luiz Carlos, meu Barros, ele falou assim, porque lá no banco, Matrix, um cara chegou um dia e falou assim, olha Luiz, eu montei aqui um portfólio de um fundo long short, a gente tem Petrobras, e temos short petróleo, porque se o petróleo cair, a Petrobras cai, eu estou redeado. E temos long dólar, porque se o dólar subir, é ruim para a Petrobras, mas a gente está ganhando dinheiro aqui. Aí temos, não sei, temos Vale do Rio Doce, mas o short é minério. Então eu falei assim, vem cá, mas qual que é a esperança de retorno isso aqui? Não, é zero, porque você redeou tudo. Né? Então também não adianta ter um portfólio todo redeado. Né? Então, esse negócio a gente chama de barbell. Barbell é tipo um halteres, né? Tem um aqui e aqui. Então tem um agressivo aqui, conservador aqui, é legal, mas tudo tem que ter um motivo, porque se você comprar fibra, a gente tem Suzano e fibra, mas não porque vai que o mundo acaba, o dólar sobe, é bom ter fibra. Não, porque a gente gosta, porque a dinâmica do setor celulose está ótima. A gente não tem Vale, por exemplo. A dinâmica do setor celulose está muito boa, os preços estão subindo, a capacidade está bem controlada, não sei o quê. Então é sopa no mel. Porque eu tenho uma empresa que me dá um hedge para, por exemplo, Guararapes, e está com uma dinâmica própria, entendeu? Então, quando a bolsa cai, ela às vezes sobe, quando a bolsa sobe, ela sobe. Não tem muitas dessas no Brasil, é difícil de achar. Mas aí fica legal, entendeu? Eu tenho a fibra, que é um hedge, mas ela tem uma dinâmica dela. A fibra, com esse projeto novo até que lançou, a ação decolou nesse mês. Né? E, bom, para fechar, já até pegar o exemplo com a fibra, que eu ia usar a Guararapes, mas a fibra também é um bom exemplo. A Guararapes praticamente dobrou de valor nesse ano. Sim. A fibra subiu acho 40% nos últimos 30 dias. Aí, obviamente, se você tem um portfólio, e vai pegar Guararapes, se você tinha 2,5% de Guararapes no portfólio e todo mundo ficou igual, a Guararapes dobrou de valor, ela vai ter uma participação maior que esses 2,5%. Como é que você faz para contrabalancear quando você vê um case que você gosta, que é a Guararapes, que está no fundo? Mas, poxa, o negócio subiu 100%. Você começa, não, é hora de tirar um pouquinho, porque eu gosto, mas não gosto 5%, eu gosto 2,5%. Como é que você faz isso? É uma boa pergunta. E às vezes é pior quando a ação sobe muito rápido. Que, sinceramente, é melhor você ganhar 30% ao ano em 5 anos do que a ação subir 100% no primeiro ano, porque você fica meio fragilizado, não sabe o que fazer, vende, não vende, e tal, não sei o que. Então, às vezes, quando a ação sobe muito rápido, não é bom, por incrível que pareça. Porque você quer participar daquela história por 10 anos. A Croton, a gente foi acionista, sei lá, durante 6, 7 anos.
E se a gente tivesse vendido depois do dobrar, a gente teria perdido mais 500% de alta, entendeu? Então, às vezes, é ruim quando a ação sobe muito rápido, você fica naquela, o que eu faço agora, tal, não sei o quê. E uma das piores frases do mercado financeiro é assim, ninguém quebrou por botar lucro no bolso. Que é uma cagada, porque o cara ganha 10%, vende a ação, bota no bolso e o negócio vai mais 1000%, entendeu? Imagina o cara, hipoteticamente, o sujeito que é o empresário do Neymar. Eu não sei nem onde o Neymar começou, você deve saber, mas assim. Aí o Neymar despontou como júnior para não sei o quê, o cara ganha 100%, vende. O cara está com dor de corno até hoje, entendeu? Porque, não, mas me falaram que botar lucro no bolso não faz mal a ninguém, mas você perde o Neymar, imagina, né? Então, é só um exemplo. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de investir dessa maneira, assim, quando vai muito rápido, o que a gente faz é o rebalancing, né? Assim, tipo, a gente tinha 5, a gente tinha 2,5, foi para 5, reduz para 4 e tal. Então, e o rebalancing é das poucas coisas que eu conheço que funciona no mercado financeiro. O resto é tudo besteira, mas o rebalancing funciona porque ele te força a vender na alta e comprar na baixa. Eu tinha 5% em Alupar, foi para 10, tem que vende, volta para 5. Você vendeu na alta, provavelmente, entendeu? E a ação caiu, você vai e compra. Então, no Temer, a gente comprou no dia seguinte, porque o nosso percentual de ações tinha caído, a gente falava, vamos recorrer, foi uma boa compra. Bom, gostaria de agradecer o papo. Não, a gente vai ficar esperando fora da curva 2. Não, vamos fazer. Não depende de mim, depende dos Você tem que combinar com os russos, né? Legal. Bom, espero que vocês tenham gostado e, bom, é isso aí, gente.